Só 2 homens na história foram presidentes dos Estados Unidos, deixaram o cargo e depois voltaram à Casa Branca. O primeiro deles foi o democrata Grover Cleveland no fim do século XIX. Agora, mais de 100 anos depois, eis um segundo nome: Donald John Trump. Um magnata que topou entrar de cabeça na política, foi eleito presidente em 2016, derrotado em 2020 e agora novamente eleito em 2024. Mas como ele chegou até aqui? Nesse vídeo, um pouco da trajetória de vida de Trump, que aos 78 anos vai voltar ao Salão Oval no ano que vem. Esse aqui é o pequeno Donald aos 3 anos. Aqui, já na adolescência, com um grupo de amigos em um bar mitzvah. Trump nasceu nessa casa aqui, no bairro do Queens, em Nova York. Ele é um baby boomer, como são popularmente conhecidos os nascidos no pós-Segunda Guerra Mundial. É o 4º filho do corretor de imóveis Fred Trump, que era descendente de alemães, e de Mary Ann MacLeod, uma imigrante escocesa. Donald cresceu sob uma educação rígida, mas foi uma criança e adolescente rebelde. Certa vez, ele chegou a dar um soco em um professor porque achava que ele não sabia nada sobre música. Aos 13 anos, o pai decidiu mandar Trump a um colégio militar. Era uma tentativa de colocá-lo nos eixos. Ele se formou na rígida New York Military Academy em 1964. Depois, conseguiu o diploma em economia na Universidade da Pensilvânia. Donald não tinha a expectativa de herdar a empresa do pai. O primogênito dos irmãos, Fred Trump Jr., seria o herdeiro natural, mas ele preferiu se tornar piloto e morreu aos 43 anos por causa do alcoolismo. Donald Trump, inclusive, diz até hoje que essa é a causa pela qual ele não bebe. No fim das contas, em 71, Donald Trump herdou a empresa e mudou o nome para Trump Organization. Com a companhia sob nova direção, o sobrenome se tornou sua própria marca. Cassinos, condomínios, hotéis e pistas de golfe carregam Trump em seus nomes. O empreendimento mais famoso é a Trump Tower, propriedade mais valiosa do empresário e sua casa por muitos anos. O prédio foi erguido com muita polêmica em Nova York. Boa parte dos trabalhadores do local seriam poloneses sem documentação legal. E o New York Times também acusou Trump de ter demolido peças históricas em estilo Art Deco que estavam no edifício. O primeiro livro de Donald Trump, A Arte da Negociação, foi publicado em 87 e ficou 48 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. A obra compartilha os segredos do sucesso de Trump e vende a imagem de um self-made man, ou seja, um homem que se fez por si próprio. Uma ideia que é criticada por muitos opositores, já que ele seguiu o ramo do pai e contou com uma ajuda financeira importante para iniciar seus negócios, um empréstimo de $1 milhão. It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. Os anos 90 foram mais conturbados para o bilionário. Sua esposa Ivana, com quem teve 3 filhos, exigiu um divórcio bastante custoso, após descobrir que Trump mantinha um caso extraconjugal. Também foi uma década problemática para o mercado imobiliário, um cenário que abalou as empresas de Trump. 3 de seus cassinos, por exemplo, foram à falência. Ele se viu obrigado a vender um iate e sua companhia aérea, e numa manobra ousada, comprou os direitos do Miss Universo, concurso do qual se tornou produtor executivo. Era o início de uma transição, de magnata para uma estrela de TV. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Em 99, Trump perdeu o pai, a pessoa que sempre classificou como principal referência. E foi nesse mesmo ano que o filho Donald fez sua primeira tentativa de entrar na Casa Branca. Em sua campanha para ser candidato pelo Partido Reformista, ele disse que gostaria de ter ninguém menos que Oprah Winfrey como vice. You have a vice presidential candidate in mind? Well, I really haven't gotten quite there yet. It's just you Oprah. I love Oprah. Oprah would always be my first choice. Oprah, your competitor, right? Oprah's a competitor. You know what? I'll tell you, she's really a great woman, though. She is a terrific woman. Entre suas propostas, acreditem, um imposto de 14% sobre os super ricos, banir a discriminação contra homossexuais e criar um sistema de saúde universal. Mas ele logo desistiu de toda a ideia por conta de disputas internas do partido, que classificou como uma bagunça total. Trump, aliás, migrou de partido várias vezes.
Ele foi democrata até 1987, depois republicano até 99, essa rápida passagem pelo Partido da Reforma, e em 2001 voltou ao Partido Democrata, onde ficou até 2009. O plano de se tornar presidente ficou apenas em suspenso, mas seria retomado mais à frente, já no Partido Republicano. Dizem por aí que Os Simpsons, uma das animações mais longevas e assistidas da história, frequentemente prevê o futuro. Nesse episódio aí, intitulado Bart to the Future, que foi exibido em 2000, Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos após um mandato de quem? Donald Trump. Excellent question. Yes, I am proud to be America's first straight female president. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? Mas o auge de Trump na televisão ainda estava por vir. A partir de 2004, ele enfileirou 14 temporadas à frente do reality show O Aprendiz, onde os participantes eram demitidos um a um pelo empresário e o grande vencedor era contratado para as empresas da Trump Organization. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. O programa ganhou outras versões pelo mundo, inclusive a brasileira, que teve apresentadores como Roberto Justus e João Dória. Em 2016, enquanto Dória se aventurava na candidatura à prefeitura de São Paulo, Trump anunciou novamente que seria candidato à presidência dos Estados Unidos e dessa vez levou o plano à frente. Em seus discursos de campanha, ele concentrou suas críticas aos imigrantes e muçulmanos, colocou-se como um outsider que combateria a elite política e resgatou o slogan da exitosa campanha de Ronald Reagan nos anos 80, Make America Great Again, fazer a América grande novamente. We're going to build a wall. It's going to be built. Entre as propostas iniciais do candidato Trump estava a construção de um muro na fronteira com o México, para parar a imigração ilegal. Ou, nas palavras dele, para parar drogas, crimes e estupradores de entrarem nos Estados Unidos. A princípio, a candidatura de Trump parecia uma piada, mas os comentários atraíram uma cobertura cada vez maior da imprensa. Aos poucos, as ideias se tornaram temas de debate em grandes emissoras e se espalharam. Nas primárias republicanas, o magnata superou nomes como Ted Cruz, Lindsey Graham e Jeb Bush, muito mais tradicionais no partido. Uma vez escolhido para representar o Partido Republicano na eleição, ele enfrentou a democrata Hillary Clinton, uma veterana na política. E embora ela tenha conquistado quase 3 milhões de votos a mais, o republicano ganhou nos colégios eleitorais, que garantem a eleição nos Estados Unidos. Foram 306 delegados contra 277 da adversária, contrariando o que diziam muitas pesquisas eleitorais em estados como Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. A vitória causou protestos pelos Estados Unidos e mundo afora. Apesar disso, Hillary reconheceu sua derrota um dia após o fim das eleições. No início do mandato, Trump revogou medidas do governo Obama, muitas referentes ao meio ambiente, e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e do Acordo Nuclear do Irã. Além disso, proibiu a entrada de pessoas de 7 países muçulmanos, incentivou o medo de imigrantes e criticou líderes de países aliados, como Angela Merkel da Alemanha e Emmanuel Macron da França. Em contrapartida, ele estreitou seus laços com autocratas como Vladimir Putin da Rússia e Kim Jong-un da Coreia do Norte. A campanha de Trump em 2016 também foi investigada por um conluio com a Rússia. 34 pessoas ligadas ao presidente foram consideradas culpadas por crimes hackers e financeiros, mas ele não foi acusado. O republicano ainda foi alvo de um pedido de impeachment em 2019 por pressionar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar o democrata Joe Biden e seu filho, Hunter Biden. Embora tenha sofrido impeachment na Câmara, ele foi absolvido pela maioria republicana no Senado em 2020. Depois de sobreviver ao impeachment, o governo Trump encararia o primeiro ano da pandemia de Covid-19 no sentido contrário de todas as normas de segurança sanitárias. Ele se posicionou contra máscaras, testes, lockdown e a favor do uso da cloroquina, contrariando a opinião médica. O republicano chegou a sugerir a injeção de desinfetante nos infectados. Com as críticas pela atuação na crise e um cenário drástico nos Estados Unidos, que liderou o número de casos e mortes, muitos que votaram em Trump em 2016 mudaram seu voto para Joe Biden em 2020. A apuração, que se arrastou e durou quase uma semana, consagrou o democrata como vencedor. O republicano, no entanto, não aceitou o resultado e começou uma campanha de difamação. A teoria de que a eleição foi roubada se espalhou e resultou na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A invasão aconteceu após Trump motivar apoiadores a impedirem que Biden assumisse o cargo.
Mais de 2.000 apoiadores do ex-presidente invadiram o Capitólio. 140 policiais foram feridos e 5 pessoas morreram. Milhares de invasores foram acusados por crimes de depredação e violência contra policiais, e muitos foram presos após investigações federais. Até hoje, Trump afirma que a invasão foi um ato patriótico e diz que, caso eleito, vai perdoar e liberar os apoiadores que estão presos. Mesmo fora da Casa Branca, Donald Trump não desapareceu. Ele esteve na mira de investigações e processos criminais, sendo o primeiro ex-presidente a ser intimado 4 vezes por interferência eleitoral na Geórgia, uso inadequado de documentos secretos, fraudes financeiras nas suas empresas e pela invasão ao Capitólio. Além disso, o ex-presidente enfrenta diversos processos civis, como no caso de fraude envolvendo a atriz pornô Stormy Daniels. Apesar de tudo, Trump continuou sendo o político preferido do eleitorado republicano e superou os outros candidatos na primária do partido, mesmo sem aparecer nos debates. Num cenário de disputa contra Biden, o ex-presidente aparecia como favorito para ganhar a eleição. A performance desastrosa de Biden em um debate em junho agravou essa percepção, dando início a uma crise na candidatura democrata. Dias depois, Trump sofreu um atentado em um comício. A imagem dele ganhou força sobretudo pela reação após o atentado, quando se levantou com o rosto sangrando por causa de uma bala que o atingiu de raspão e ergueu os punhos para a multidão. Dias depois, Biden desistiu da candidatura e a entrada de Kamala Harris na campanha equilibrou a disputa. Mas isso não foi o suficiente. Trump conquistou a maior parte dos delegados nos colégios eleitorais e voltará à Casa Branca em 2025.